Capítulo 11. O vestido. O riso ainda ecoava na mesa. Entre meus sobrinhos correndo, meus amigos comentando as surpresas e minha mãe tentando ver o anel pela 10ª vez, a praça de alimentação parecia mais uma festa de família do que um shopping. Eu ainda estava tentando absorver tudo. O anel, o carro, a lua de mel, o pedido aos meus pais. Tudo ao mesmo tempo. Foi então que Raquel apareceu ao meu lado. Joana veio logo atrás. E minha mãe também. As três trocaram um olhar rápido. Aquele tipo de olhar conspiratório que amigas e mães sabem fazer muito bem. Raquel então disse, como se fosse a coisa mais casual do mundo: Lyra, vem aqui rapidinho com a gente. Eu estreitei os olhos. Isso nunca termina em algo simples, né? Elas riram. Joana segurou minha mão. Confia. Eu olhei rapidamente para Fábio. Ele estava conversando com Marcos e Pedro, mas levantou os olhos e apenas sorriu. Aquele sorriso tranquilo. O sorriso de quem claramente sabia exatamente o que estava acontecendo. Tá bom, eu disse. Eu já aceitei que perdi o controle dessa noite mesmo. Seguimos pelo corredor do shopping. Entramos em um salão de beleza que ficava logo ao lado da praça de alimentação. E no segundo em que atravessei a porta, eu percebi que algo estava diferente. Muito diferente. Araras de vestidos, sapatos organizados em prateleiras, bolsas, acessórios, espelhos iluminados. Eu parei no meio do salão. Cruzei os braços. Respirei fundo. Tá. Olhei para as três. Alguém quer me explicar? Raquel e Joana simplesmente começaram a mexer nos vestidos como se aquilo fosse absolutamente normal. Minha mãe caminhou até uma das araras. Escolheu um vestido. E trouxe até mim. Quando eu vi o vestido, meu cérebro demorou um segundo para reagir. Era exatamente o meu estilo. Cor suave e elegante. Nada exagerado. Simples, mas sofisticado. Do jeito que eu sempre gostei. Eu olhei para minha mãe. Mãe, passei a mão no tecido. Como? Ela sorriu. Aquele sorriso de quem guarda um segredo delicioso. Pesquisa, eu pisquei. Pesquisa? Ela continuou. Todas aquelas conversas dessa semana levantou um dedo. Vestidos. Outro dedo. Festas. Outro. Viagens. Ela então apontou para fora do salão, na direção onde Fábio estava. Tudo pesquisa dele. Meu cérebro levou alguns segundos para conectar tudo. As perguntas, os comentários aparentemente aleatórios, as opiniões que elas pediam. Então eu comecei a rir. Um riso de pura incredulidade. Balancei a cabeça. Ele é impossível. Antes que eu pudesse reagir mais, Raquel e Joana me empurraram gentilmente na direção do provador. Vai, disse Joana. Experimenta logo, completou Raquel. Eu ainda estava rindo quando entrei no provador. Alguns minutos depois, quando saí, o silêncio foi imediato. Minha mãe colocou a mão na boca. Raquel abriu um sorriso enorme. Joana apenas disse: Pronto. É esse. Eu olhei no espelho. E, pela primeira vez naquela noite, eu realmente me vi. O vestido caía perfeitamente, nada exagerado, elegante, delicado, sandálias baixas, acessórios discretos, uma bolsa pequena. Tudo parecia pensado. Meu coração acelerou. E foi naquele momento que eu percebi algo. Minha mãe. Minhas amigas. E agora eu. Todas arrumadas, como se fosse uma pequena cerimônia simbólica de noivado. Eu respirei fundo. Vocês... Olhei para elas. Vocês são cúmplices dele. Raquel levantou a mão. Com orgulho. Alguns minutos depois, voltamos para a praça de alimentação. E a primeira coisa que eu vi foi ele, Fábio. Ele também tinha se trocado. Blazer elegante, clássico, discreto, do jeito dele. Quando ele me viu, o sorriso apareceu imediatamente. Eu caminhei até ele, ainda meio atordoada com tudo aquilo. Você, balancei a cabeça. Você é impossível, ele respondeu com tranquilidade. Não, amor. Ajustou levemente o blazer. Eu só me preparei. Foi então que percebi algo ao redor. Pessoas com câmeras, fotógrafos, filmadoras. Eu olhei para ele. Fábio, ele abriu os braços. Se é nossa festa de noivado, deu de ombros. Tem que registrar. Atrás de nós, algumas pessoas começaram a montar outro bolo. Muito maior. Branco, clássico. Eu toquei discretamente a lateral dele. Esse bolo, ele explicou, é falso. Eu virei para ele. Como assim falso? Cenográfico, ele respondeu rindo. Pra foto. Eu não consegui evitar. Comecei a rir de novo. Porque naquele ponto, qualquer coisa já parecia possível. Família, amigos, crianças. Todos começaram a se aproximar, formando um grupo ao redor. Alguém começou a organizar as pessoas. Família primeiro, amigos depois. Crianças aqui na frente. Então alguém contou. 2, 1, flash. A luz branca estourou diante dos nossos olhos. E então alguém gritou, agora o beijo! Pedro foi o primeiro a começar o coro. Beija! Marcos entrou logo depois. Beija! E em poucos segundos, a praça inteira estava gritando. Beija! Beija! Beija!
Eu olhei para Fábio. Ele segurou minha mão e disse baixinho só para mim: Eu não sabia qual vestido você escolheria. Deu um pequeno sorriso. Então precisei da especialista. Eu olhei para minha mãe. Ela levantou o dedinho orgulhosa. Eu comecei a rir de novo. Quando a primeira foto oficial foi feita, algo mudou dentro de mim. Eu percebi que aquilo não era apenas uma comemoração improvisada. Era algo maior. Um projeto inteiro, planejado, orquestrado, cheio de detalhes, com amor, com atenção e com uma pequena dose de insanidade. Tudo para tornar aquele momento inesquecível. Eu olhei novamente para ele. Isso foi tudo planejado também? Ele respondeu calmamente. Não. Deu um pequeno sorriso. Isso foi espontâneo. E ali, cercada por amigos, família, crianças correndo, luzes de câmera, risadas e aquele caos feliz, eu finalmente entendi uma coisa. Aquele momento era o tipo de momento que a gente guarda para sempre. O tipo de memória que muitos anos depois a gente ainda conta sorrindo. Porque naquele instante, no meio daquela festa improvisada, eu sabia de uma coisa com absoluta certeza. Aquele tinha sido o dia do meu pedido de casamento. E eu jamais esqueceria.